Graça e paz, meu povo, shalom. Dia de ceia, aleluia. Dia de cultuar o Senhor, dia de receber também uma palavra. Você crê que uma palavra de Deus pode mudar a sua vida? Amados, a palavra de Deus, ela é poderosa para discernir pensamentos e intenções do coração. Sabe, separar alma e espírito. Sabia que você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo? Então nós temos essa capacidade vinda de Deus, através da palavra, de a gente conseguir organizar essas coisas na nossa vida. Amém? Antes de começar, eu sou Renato, sou ministro da casa, aleluia, aleluia. E eu quero indicar para você, antes de mais nada, 2 livros, e os 2 são ótimos. Esse aqui, de Kenneth Hagin, Palavras. Eu procurei ali pensamento positivo, pensamentos certos, pensamentos errados, a gente não tem ali, mas também é poderoso. Mas palavras, livreto pequenininho, que você numa sentada você lê e você consegue extrair daqui muita coisa que a gente está falando errado, que devemos corrigir. A gente vai ver isso hoje. E esse aqui é cabeceira. Cadê os ministros aí? Você já leu, Cássio? Então, faça favor. Pega. Amados, Amor, Caminho para a Vitória. Foi o primeiro livro que eu li no ministério. A gente fez um trabalho aqui alguns anos atrás. Todo domingo a gente discutia, a gente falava, era ministrado. Poderoso demais esse livro. E é livro de cabeceira. É livro que você tem que saber, porque tudo que você vai fazer na sua vida como cristão é baseado no amor. Amor do tipo de Deus. Amém? Então você já tem a indicação dos seus livros, tem esses 2 ali. Amados, tem muita coisa para ser dita hoje, e eu tenho certeza que vai ser poderoso, não porque eu estou ministrando, mas porque o próprio Espírito trouxe entendimento para nós. E o Espírito opera através de mim hoje, através da unção. E eu creio que essa unção vai ser poderosa para quebrar muito jugo e muito pensamento errado que nós temos. Amém? Eu quero que você dê um sorriso para mim, sabe? Sorriso de crente que é feliz. Se você não está feliz, não é feliz, é porque tem algum pensamento errôneo rondando a tua cabeça. Amém? Então nós vamos fluir. Cadê o meu PowerPoint? Hoje vocês vão ter um ensino. Eu não sei se eu vou ensinar pregando ou se eu vou pregar ensinando. Mas eu vou deixar o Espírito fluir. Amém? Vamos lá. Olha lá, Giovanni. Olha o título já. Eu coloquei até um título na ministração. Você gostou? Poderoso, né? O comportamento da fé. Ou um padrão comportamental. Nós, como cristãos, precisamos ter um padrão comportamental. Não para as pessoas verem, que também é importante, a gente vai ver isso lá em 1 Pedro. Né? Não porque você tem que apresentar, porque você pode, sabe, educar a sua ação. A sua ação você consegue educar. Mas nós precisamos educar e reeducar muitas vezes as nossas reações. Muitas vezes nós, como cristãos, apresentamos algumas reações em situações diversas, ou adversas, e esse padrão comportamental, esse comportamento que a gente apresenta, ele é errado. Sabe, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre outras coisas. Então, quando você você se depara com um padrão comportamental seu, e esse padrão pode ser construtivo ou destrutivo, pode estar construindo a sua fé, ou pode estar destruindo a sua fé. Então a gente precisa ficar muito atentos no que isso está gerando em você e nas pessoas que estão perto de você. E o difícil é você aceitar. Cadê o Diego? Não é, Diego? É você reconhecer que existe um padrão comportamental em você e que você precisa mudar esse padrão. A aceitação que esse padrão é errado. E às vezes a gente começa a terceirizar, a culpa para os outros. Deixa eu molhar as palavras aqui, que esse é o momento que a boca seca. Né, Tiago? Deu, Tiago?
Muito bom. Vamos lá. O que é um padrão comportamental? Padrão comportamental é um conjunto de ações, atitudes e reações que se repetem de forma consistente. Toda vez que é apresentada uma diversidade para você, você apresenta aquele padrão. Abriu a geladeira está vazia. Qual é a reação que você tem? Vou falar por mim. Eu tinha um padrão comportamental que era triste, né? Uma infância de falta. Depois de adulto, quando eu abro a geladeira e tá que nem um coco, né? Cheia d'água e branca por dentro. Havia um padrão comportamental em mim. Havia. Glória a Deus, fala glória a Deus. Aleluia. Qual era o padrão que eu apresentava? Tristeza, semblante caía, medo. E medo é contra a fé. Dúvida é contra a fé. Era um padrão. Eu precisei rever essas situações para quando eu abrir a geladeira, ela vai falar algo para mim e eu dou uma resposta para ela. Ei, você está cheia. Ei, você está cheia. Não de guloseimas hoje, né? Mas cheias de frutas, e até uns docinhos que eu gosto lá, de vez em quando eu coloco, porque eu me permito. Mas eu preciso dar uma resposta quando chega uma conta de energia. Nossa, tá cara, nossa, que eu tô... Aí você já... padrão comportamental. E outras situações adversas que nós apresentamos, que nós precisamos mudar. Ok? Muito bem, padrão comportamental, eles podem ser positivos ou negativos, e eles se formam em nossos processos de pensamentos. Fala, pensamentos. Então o seu padrão comportamental está ligado aos seus pensamentos. Agora, pensamentos, você tem vários tipos de pensamento. Você quer ver uma coisa muito simples? Pensa num elefante vermelho agora. Tenta apagar ele da sua cabeça. É um pensamento aleatório, que você, estou pensando, um elefante vermelho. E eu iniciei aqui um pensamento para você e você pegou essa ideia. Mas eu não estou falando desses pensamentos que vêm na sua cabeça, vêm e vão. São pensamentos que ficam enraizados dentro da gente. Pensamentos que podem ser bons e pensamentos que podem ser ruins. E tem umas regras comportamentais na nossa alma. Ficou sério o negócio aí. Vocês estão pensando no que você está pensando? Você está pensando no que você está pensando. Então, olha só. Eles se formam por nossos processos de pensamentos e experiências e influenciam a forma como tomamos as decisões. Então, esse padrão comportamental que é gerenciado pelos pensamentos, eles têm o poder de fazer você tomar decisões boas ou decisões ruins. Eu estou fazendo aqui uma introdução para você poder entender como que a gente tem que mudar. Amém? Então vamos lá. Pode mudar, Giovanni. Aleluia. Olha lá, Didio. Ajuda eu. Padrão comportamental. Muda aí para mim. Já vou puxando aqui no meu também. O que são pensamentos? Você pode me dizer o que são pensamentos? Sem ler aí? Ah, você já leu, né? Você já leu, então. Mas o que são pensamentos? O que é um pensamento? Pensamentos são imagens que estão fixadas dentro da sua cabeça. Imagens que são fixadas dentro da nossa cabeça. Sabe, essas imagens, muitas vezes elas trazem para você uma falsa identidade. Por quê? Porque eu falei na minha oração, é que a palavra ela é poderosa para separar alma e espírito. A palavra é poderosa para separar alma e espírito, porque o teu espírito está pronto.
O teu espírito, ele é excelente, ele foi recriado. O próprio Espírito Santo mora junto com o teu espírito, ele é um com o teu espírito. Mas a nossa alma, cabe a nós renovarmos. Romanos 12:1 fala aqui, olha, rogo-vos, irmãos, o quê? Que apresenteis o nosso corpo, o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo porque você é santo. E um sacrifício vivo, santo e agradável. Você vem para a igreja, você vem para renovar a sua alma. Aí no 2 ele fala o seguinte: e não vos amoldeis a este mundo, ou vamos melhorar agora aqui, e não vos amoldeis, não tome a forma de pensamento do mundo. Antes, renove esse seu pensamento, por quem? Pela palavra. É isso que está falando, que Paulo fala para nós. E o interessante é que, não só Paulo, como Pedro, como Jesus, ele trabalha o tempo inteiro nos teus pensamentos. Você precisa mudar o que você está pensando. Pode mudar, Giovanni. Olha, 1 Coríntios, esse é um versículo que ele é base para o nosso ministério. Toda reunião nossa de liderança, reunião de pastores, ele é citado. Qual que é? 1 Coríntios 1:10. Olha que interessante. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos em quê? Unidos em um pensamento, um só pensamento. Paulo fala isso, e você tem ainda Paulo em Filipenses falando o seguinte: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Aleluia. Pensamento. O que você está pensando? Quais são os pensamentos que estão rodeando a sua alma? Todo o tempo. Se você precisa fixar isso, que Deus é bom dentro de você, daqui a pouco eu vou falar. Amém? Então, os pensamentos estão fluindo. Muda para mim aí, fazendo um favor, Giovanni. Filipenses 4, olha só, isso é Paulo falando. Olha, não andeis ansiosos por motivo algum. Eu vou ler daqui, que eu não fico passeando para lá e para cá. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou petições declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso, como que está nosso pensamento? Você vai sair daqui pensando nos seus pensamentos. Eu estou ministrando para mim. Eu estou ministrando para mim. E eu penso muito nos meus pensamentos. Eu preciso apresentar um padrão comportamental digno do pai. Digno de filho. Eu preciso apresentar isso. Não estou falando somente em relação às pessoas, para poder agradar ao pai. Porque aquele que ama ao Deus, aquele que ama a Deus, ele não só ouve a palavra, estuda a palavra, mas ele pratica a palavra. Esse é o que me ama, João 14. E eu o amarei.
eu quero ser amado, eu já sou amado pelo Pai, mas eu preciso mudar o meu padrão comportamental. Eu preciso entender que existem também pessoas que vão fixar a sua fé na minha vida, não nas minhas palavras, mas na minha vida. Muda para mim, Giovanni, olha só. Depois eu volto aqui em Jesus, tá? 1 Pedro. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecerem a palavras, sejam ganhos pelo procedimento de sua mulher. O que é esse procedimento? Sua esposa ainda não veio para Cristo? Eu tenho pregado tanto para ele. Mas como que está o seu padrão comportamental em casa? Não precisa responder, não, irmã. Só para você pensar. Minha família ainda não veio para a igreja. Minha esposa ainda... Como que está o seu padrão comportamental? É pelo procedimento, é pelo esse padrão que você apresenta, sem palavras, que você vai ganhar. É assim no seu trabalho, é assim na sua escola, é assim na faculdade, é assim onde você está rodeado dos seus amigos. Eu quero que meus amigos todos se convertam, eu prego para os meus amigos. Mas como que está o seu padrão comportamental? O meu padrão comportamental com os meus amigos, eu tive que mudar. Alguns eu ganhei e outros eu perdi. Mas eu não pude negociar. Eu não podia negociar. Mudei. Glória a Deus que eu mudei. Mudei, muitas vezes, primeiro na ação. E hoje eu percebo que em algumas reações também já mudei em relação a eles. Você está entendendo? Então a reação é mais importante do que a ação. Eu posso premeditar a minha ação, coloca isso na sua cabeça. Aqui na igreja, durante 2 horas, eu consigo ser santo com você. Num padrão de alma, eu consigo num procedimento. Nossa, aquele irmão, ele transpira espiritualidade. Ele olha, ele inspira a gente. Mas eu preciso inspirar minha casa. Eu preciso inspirar os meus. Eu preciso inspirar as pessoas que me cercam onde eu trabalho. Está recebendo aí? Que eu estou recebendo. Próxima coisa. Volta lá, um slide. Olha, você sabe que Paulo primeiro, volta para mim, Giovanni. Por que eu coloquei primeiro Paulo escrevendo, depois Jesus falando? Jesus escreveu primeiro os evangelhos? Não. As epístolas paulinas foram escritas primeiro do que os evangelhos. Então Paulo recebeu a revelação direto de Jesus. Amém? Onde próprio Pedro fala, olha, rapaz, esse Paulo recebeu direto da fonte, direto de Deus, que um cara não pode ter tanta revelação assim. E quando os evangelhos são escritos, olha Jesus falando para nós, não vos preocupeis. Preocupação é um padrão comportamental. Ansiedade é um padrão comportamental. Não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, o que vou vestir. Como que eu vou pagar minha luz? Que veio 700 pau esse mês. Essa Energisa. Não, você gastou, você usou. Aí você terceiriza. Primeiro para poder justificar, colocar a culpa em algo que é seu. Num padrão comportamental. Eu estou assim porque minha mulher não economiza em casa. Ou ainda, como nos vestiremos? Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados, a gente prega isso na igreja, a gente ouve isso na igreja, mas isso não pode somente ser pregado, ser ouvido, tem que ser praticado. E a prática está em mudar esse padrão comportamental nosso. E como que eu mudo o padrão comportamental? Muda para mim aí, lindo. Pode passar mais um? Olha que interessante, Provérbios 7. E eu vou trazer aqui uma revelação que não é minha,
mas é uma revelação que vem direto da exegese do comentário Strong, para não ficar só nas minhas palavras. Ele fala assim lá em Provérbios 23, 7. Porque, como ele pensa consigo mesmo, como ele o quê? Pensa consigo mesmo. Pensa consigo mesmo. Como eu penso, como eu tenho essas imagens fixas na minha cabeça, assim eu sou. Amém. Ele fala, como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então você é fruto dos seus pensamentos. As suas ações são fruto do seu pensamento. O seu padrão de vida, o seu caráter é fruto do seu pensamento. E eu preciso mudar esse pensamento para que eu consiga caminhar dentro daquilo que Deus quer para a minha vida. Porque eu não consigo prosperar. Porque eu dizimo, eu oferto, eu trabalho na igreja, eu vou a todos os cultos, mas a coisa ainda não anda. Eu venho sentindo falta, eu vejo problemas na minha casa, eu ando com a saúde abalada. Onde que está o problema? Está na palavra? Não. Está em Deus? Não. Está onde? Naquilo que eu penso. O fato de eu estar pensando, por que eu não estou prosperando, já é um motivo. Josué 1,8 fala assim para nós, Deus falando para Josué, Josué, medita no livro dessa lei, medita nessa palavra, de dia e de noite, não se aparte dela, não se aparte os olhos dela, antes pratica essa palavra, faça com que pratique toda a palavra, assim você fará prosperar o seu caminho. Deus não está falando que vai te prosperar, Ele fala que se você praticar, você será próspero. Vamos quebrar um biscoito? Não existe imposição de mãos para você prosperar. Porque é muito fácil, eu não faço nada, eu não dizimo, eu não oferto, eu tenho o pensamento todo enrascado em relação a dízimo e oferta, eu tenho os pensamentos errados em relação a quem eu sou em Deus. Aí vem lá um irmão que prospera muito, impõe as mãos, pronto, agora você está liberado, você é rico. Existe uma unção que quebra julgos, uma unção que quebra pensamentos errados, é o que está acontecendo aqui hoje. Existe uma unção quebrando alguns julgos que estão sobre a nossa vida. Agora, eu preciso compreender que a prática e o estudo da palavra e a meditação na palavra é que vai mudar esses pensamentos que me cerceiam e que ditam as regras na minha vida. Eita! Não, eu amo a Deus, mas quem está dirigindo sua vida é o Espírito Santo? Ou são os seus pensamentos? Aleluia! Olha só, eu vou trazer aqui o comentário, pode mudar? O comentário exegético da Strong. A afirmação, como ele pensa em sua alma, assim ele é, destaca a ideia de que a verdadeira natureza de uma pessoa é revelada por suas reflexões. Não é o Renato que está falando, é um comentário bíblico exegético da Strong, famosa e digna de você prestar atenção. Apesar da aparência externa e das palavras que podem ser proferidas, apesar da aparência externa, nossa, como ele é espiritual, como ele é poderoso, como ele se move no manto, que é bênção, a unção é poderosa, a manifestação do Espírito é poderoso, e eu não abro mão. Se você abrir mão, você nem aparece aqui na terça-feira. Agora, se você quer a manifestação do Espírito, quer a unção, meu irmão, terça-feira você abre a porta aqui, você já percebe um ambiente diferente. A coisa está fervorosa. Mas, apesar disso tudo, olha só,
Apesar da aparência externa e das palavras que podem ser proferidas, o coração simboliza a verdadeira emoção e intenção. E ele pode estar desconectado do que é dito. Até papagaio fala. Mas eu preciso falar e captar. Falar e captar. É por isso que a ação, ela pode ser premeditada. Eu posso estar falando coisas maravilhosas, mas é na reação que eu vou reconhecer você. É a hora que eu piso no teu calo. É a hora que o pastor me chama lá na sala e fala: ó, não gostei do que você falou. Você falou isso. Na hora você... Mas eu dou liberdade para ele me corrigir, porque eu estou em treinamento. Eu estou em treinamento, eu preciso. Então onde está meu coração? Se fosse há um tempo atrás, com certeza. Não quero nem ministrar nessa igreja mais. Eu não quero nem esse pastor Márcio como meu pastor. Sabe qual foi o sentimento que eu saí dali? De alegria. Eu falei para ele, saí dali com alegria. Falei, tem alguém que está olhando por mim, que está cuidando de mim, que está me treinando, que está me direcionando. Sabe, quando a gente é chamado a atenção, é onde você vê a reação. E às vezes até consegue premeditar a sua reação, mas por dentro, aquela situação, né? Senta. Aí você senta, mas você pensa com você: eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Por trás das cortinas. Você está aqui? Está sendo acrescentado? Para esse relógio aí. Para o tempo aí, pai. Diminui aí. Muda para mim. Provérbios 4. Olha só, amados. Tudo que está cheio o seu coração é aquilo que você solta na sua reação. E Deus, Ele tem um cuidado, Ele quer cuidar de você, principalmente do teu coração. Sabe, o coração simboliza a sua consciência ligada ao seu espírito. Não é somente o seu espírito, mas a consciência a qual está ligada a Ele. O poder de decisão da sua vida. Sabe, durante a sua caminhada, durante a sua trajetória de vida, muita coisa foi implantada dentro de você. Algumas coisas boas, dignas, e outras coisas ruins. Pensamentos errados a teu respeito. Pensamentos errados a respeito da sua vida. E nós, muitas vezes, pegamos essas imagens e deixamos elas abertas dentro de nós, e toda vez que você se depara com uma situação, essas imagens, elas são escancaradas para você. Rejeição, raiva, frustração. Mas aí você se converteu. Ei, aleluia. Você aceitou Jesus como seu Senhor. Você aceitou Jesus como seu Senhor. E Ele trocou o teu espírito. Ele recriou o teu espírito. E junto com o teu espírito, Ele colocou o Espírito de Deus. E junto com o Espírito de Deus, veio todas as virtudes de Deus para a sua vida. Chamamos de fruto do Espírito. Sabe uma coisa que eu não abro mão? Primeiro, qual é o primeiro fruto do Espírito e o mais importante de todos? Fala, o amor. O amor do tipo de Deus. Segundo fruto do Espírito, eu não abro mão, é a alegria. Deus está trazendo uma ministração para mim chamada o poder do ha-ha-ha. O poder do ha-ha-ha. Porque eu não compreendi o ha-ha-ha, e eu sei que metade de vocês também não compreende o ha-ha-ha. Porque o ha-ha-ha não está ligado ao seu sentimento, mas está ligado aos pensamentos que Deus tem a teu respeito. Pensamentos de paz. Então Deus tem pensamentos a meu respeito. E Ele quer que você cuide desses pensamentos que você tem, que sejam direcionados pelo que Ele quer. Olha só, em Provérbios 4 ele fala assim: meu filho, oh, aleluia.
Hey, meu filho. Não é o Renato que está falando para você. É Deus falando para você, meu filho. Quando eu falo filho, falo filha também. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Todo dia. Mas eu não fico um dia sem ouvir pelo menos 2 ministrações. No dia mais tribulado, assim, que está muita correria, eu ouço uma, mas eu não deixo de ler. E eu não deixo de meditar, porque eu sei que é para a minha vida. Ninguém está vendo. Eu não estou mostrando para ninguém, mas eu estou lá, ouvindo, sabe? E às vezes eu ouço de novo, às vezes eu volto de novo. Eu amo toda terça, pela simplicidade. Toda terça é uma ministração do nosso ministério, que toda terça-feira de manhã é passada. Então, se você tem só visto lá e não tem ouvido, comece a se policiar. Amém? Toda terça. Olha só, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do teu. Para guardar onde? Guarda no fundo do teu coração. Quem? A palavra de Deus. Enxertada em vós, que é poderosa para salvar a vossa. Vocês estão cheios da palavra, né? Olha aí. Glória a Deus. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu. Então a palavra enxertada no seu coração, ela traz o que para você? Cura. Traz vida. Seu relacionamento como que está? Como que está a sua família? Está conturbado? A palavra no teu coração vai trazer vida para isso. E onde estava tendo morte, escuridão, vai chegar luz. Tuas finanças. E 80% da igreja, dos irmãos que vêm para a igreja, 80% vem porque a coisa está apertada financeiramente. 20% quando vai para a igreja por causa de saúde. Mas 80%, então por isso que a gente precisa renovar o nosso pensamento, renovar a nossa situação e entender quem nós somos. Então a vida vai chegar na tua finança, com a palavra estabelecida dentro de você. Acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, acima de tudo, guarde o quem? O seu coração, pois é dele que se provém o quê? As saídas da vida. A boca fala do que 20 minutos conversando com você, eu sei o que você pensa. Então não converse mais do que 20 minutos comigo, ou com o pastor, ou qualquer outro ministro. Se conversar mais do que isso, a gente vai sabendo o que está cheio do seu coração. Nas determinadas aflições da vida, mostra quem nós somos. Não estou falando que eu sou perfeito, não, irmão. Não sou perfeito, não. Eu tenho muito pensamento que eu estou tentando tirar essas imagens. Eu devo apagar essas imagens, colocar imagens novas. Quais são as imagens que eu tenho que colocar? As imagens que Deus pintou para mim. As imagens que Deus estabeleceu para a minha vida. Aquilo que Ele pensa ao meu respeito. Essas são as imagens. Pensamento não são imagens? Então essas imagens têm que estar abertas na minha mente. Chegou a conta de energia, eu olhei, eu posso gastar mais mês que vem, porque eu tenho para pagar. Posso abrir a geladeira e falar assim, está cheia. Minha mulher está de cara feia. Minha mulher é uma bênção, rapaz, maravilhosa, é a mulher da minha vida. A mulher da minha mocidade. Oh, aleluia. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Que a mulher do nada, ela azeda com a gente. Do nada, a gente não faz nada. A gente não faz nada. De repente a mulher azeda lá, mas do nada. Lembrei do Manu, fiz até como o Manu agora. Do nada. Aí, mulher da minha vida. Mulher da minha mocidade. Olha que eu vou fazer 34 anos de casado esse ano. Amém? Aleluia. A lua é vitoriosa. Você merece um troféu. Merece um troféu. Direto. Eu também.
Eu também, você é arrebatado junto com ela. Mas lá eu não vou estar casado. Estou brincando. Não, não mesmo, porque lá não se casa, não se dá casamento. Vamos ser irmãos eternos. E eu vou cumprir com essa minha família, com essa minha esposa, tudo que a palavra tem para eu cumprir. Vou apresentá-la lavada pela palavra. Sem mancha, sem mácula. Vou apresentar, porque é assim que Cristo apresenta a sua igreja. Olha o pensamento. Eu devo apresentar a minha esposa como Cristo apresenta a igreja, que é a sua noiva. Está lá em Efésios. Aleluia. Lavada pela palavra. Ou seja, ministrando para ela, não apenas com minhas palavras, mas ministrando com a minha vida, com o meu padrão comportamental. Voltou, né? Achou que eu tinha distraído, né? Não, voltou. Padrão comportamental, como que está? Muda para mim, lindão. Até que mude o pensamento de um homem, você não pode mudar a vida dele. Você não pode mudar o seu estado, e desta forma, não se pode mudar o seu comportamento. Eu preciso mudar o meu comportamento através da mudança do meu pensamento. Então, se eu não mudo o pensamento, eu não consigo mudar o padrão. Quando você vem aqui na igreja, receber a palavra, quando você vem cultuar a Deus e você recebe a palavra, você precisa entender que essa palavra vem para renovar a sua mente. E quando você fala renovar a mente, renovar os seus pensamentos. Tirar o que não presta e colocar o que é bom, o que é amável, o que é louvável, que são os pensamentos do padrão de Deus para a nossa vida. Identidade, quem eu sou. Em Cristo Jesus. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos. Então Deus não tem falta para mim. Deus não tem doença para mim. Deus não tem problemas de relacionamento comigo. Ele está aberto. O véu foi rasgado de cima a baixo para que eu pudesse ter acesso a Ele. Eu não me sinto inferiorizado a isso. Ah, porque os irmãos que ficam aqui na frente são mais santos do que eu. Para com isso. Santidade não é medido por dom ministerial, não. Amém? Então você precisa mudar esse pensamento teu em relação às coisas, se menosprezar mediante aquilo que Deus tem para você. O problema é que nós não nos vemos na situação, nós precisamos nos ver, e aí nós vamos entender agora. Olha lá, muitas pessoas são prisioneiros de seus pensamentos, você é o reflexo do seu pensamento, você é o caráter da sua mente, a vida que você vive hoje é uma manifestação das obras interiores da sua mente, e isto te controla. Pode mudar, já falei para vocês. E agora, vamos entrar aqui, muda, lindão, de Jesus. Tudo isso aqui já foi falado, mas agora entenda. Você precisa romper com os limites dos seus pensamentos. Existe uma redoma, muitas vezes, que fica impedindo de você crescer, não somente espiritualmente, mas também crescer financeiramente, crescer na sua saúde. Então, esses limites de pensamento precisam ser o quê? Quebrados. Crença limitante. Já ouviram isso? São aquelas ideias que você tem a respeito das coisas. Ah, porque é assim, é normal, sabe, é normal você ficar ansioso, nesse mundo de hoje, é muito normal. Não, não é normal, irmão. Está uma pressão para todo mundo. Ah, porque esse governo, eu não vivo do governo. Ah, porque o meu patrão, eu não vivo do meu patrão. Eu sou suprido, guardado por Deus. Toda a minha fonte, toda a minha renda vem de Deus. E Ele vai usar homens para poder chegar até mim, essas rendas. Não importa quem Ele vai usar. Então eu preciso me ver suprido por Deus. Preciso me ver guardado por Deus. Aí você consegue, então, estar rompendo alguns pensamentos a respeito de suas finanças.
pensamentos a respeito de médicos, porque eu preciso ir ao médico. Amém, médico é bênção, médico é bênção, gente. Tomar remédio é bênção. Mas você precisa entender que o autor e consumador da sua fé é Cristo Jesus. E Ele pagou um preço para você ser rico e para você ter saúde divina. E você não será, você é. O que vai determinar ser agora ou ser depois são os seus pensamentos. Os pensamentos que regem. Mas não, eu creio. Uma coisa é você acreditar, outra coisa é você ter fé. Que são duas coisas diferentes. Irmão, nós vamos para a conferência agora, Águas de Lindóia. Irmão, eu estou crendo. Esse eu estou crendo, estou acreditando que alguém vai fazer alguma coisa para eu poder ir. Qual que é a diferença da fé? Eu vou, já me vejo lá. Quer ver uma palavra que você tem que tirar da sua boca? Eu não vejo a hora. Não vai ver mesmo. Eu não vejo a hora. Não, meu filho, então não vai ver. Eu não vejo a hora de ir para uma conferência. Não vai ver mesmo, vai ficar aí na esperança. A diferença está, eu me vejo lá. Eu me vejo. Naturalmente falando, pode ter sido que você não esteja. Mas você já profere, você diz aquilo que realmente está. O que é a fé? Hebreus 11:1. Daqui a pouco a gente vai falar. É a certeza. É um documento de posse das coisas que não se veem. Mas você já é meu. Você sai. Sabe, amados? É interessante, a gente sempre cai em relação, a gente cai na palavra em relação à fé, porque o justo vive da fé. E a fé é o quê? É mudança de pensamento. E a fé, quando você muda o seu pensamento, você muda o quê? Suas atitudes. Você muda o seu padrão comportamental. É impossível você mudar o seu padrão comportamental se não mudar o seu pensamento. E como a boca fala que o coração está cheio, você mudando o seu pensamento, o seu espírito, o seu coração vai estar cheio do quê? De palavra. E você vai mudar a sua fala. E aí você tem, realmente, às vezes você começa a reproduzir, né, algumas coisas, mesmo sem estar ainda com o pensamento trocado, mas, não, eu sou próspero, eu estou curado, eu tenho saúde, sabe? Porque são pensamentos, são palavras proferidas para mudança internas. Para a fé e da fé. Qual que é a diferença para a fé e da fé? Para a fé, como você consegue? Não, amados, o que diz a palavra? A palavra eu começo a declarar. São versículos que eu vou declarando a meu respeito. Até chegar um momento que eu fico meditando. E não são mais, aí, quando a revelação vem, não são mais declarações para a fé. Elas se tornam declaração da CRI. Por isso falei. Então você mudou o pensamento a respeito daquilo. E quando você fala, essa palavra sai com o poder do Espírito da fé de mudar a situação. E não adianta você falar que não dá certo, porque dá certo. Chegou tarde, já foi. Foi. Amém? Você está comigo? Amém. Aleluia. Vamos lá, muda para mim, lindão. Aleluia. Como mudar um pensamento? A forma mais rápida de afetar seus pensamentos são imagens, quer dizer, visão. Isso quer dizer que você tem que ver, ou seja, mudar as... Você quer ver um negócio? Abre a sua Bíblia em Gênesis 15. Gênesis 15. Gênesis 15. Falar de Abraão um pouquinho. Abraão foi considerado o pai da fé. Gênesis 12, Deus fala para Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, né? Eu vou te prosperar, você será pai de nações. E aí passa-se o tempo, Abraão vai ficando mais velho, né? Vai para o Egito, volta, as coisas acontecem, vai lá, liberta Ló,
volta, e Abraão já estava vivendo um sobrenatural de Deus. Você concorda comigo? Mas aí em Gênesis 15, verso 1, fala o que para nós? Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão, em uma visão, e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Muda, 2. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, ó o pensamento, ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Deus já não tinha prometido para ele? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, que era o servo dele, serve em minha casa, herdará toda a minha riqueza. 3. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Olha a lamúria, a lamentação. Por que isso está acontecendo? Como que a palavra fala que eu sou abençoado? Jesus, o que é isso? Por que eu não vejo manifestando as coisas na minha vida? Você está falando aí, a Bíblia está falando, Deus está falando comigo. Abraão não tinha a Bíblia, era Deus falando com ele. Mas olha só, muda. Senhor, perdão, não será esse o seu herdeiro, não vai ser Eliezer. Eliezer. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Muda. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu, olha que legal. Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. O que aconteceu quando Deus levou Abraão para fora e falou: olha para o céu, olha aí, fixe essa imagem. Abraão olhou para contar as estrelas, não tem como contar as estrelas do céu. O que Deus fez com ele? Fixou uma imagem na cabeça de Abraão. E o que aconteceu com Abraão? A partir daí, olha a vida de Abraão mudando. Abraão creu. O que é o crer? É fixar a imagem de Deus na nossa mente. Fixou a imagem no nosso coração, na nossa, consciência. E quando essa imagem é fixa, e assim foi considerado o quê? Justo, se tornou o pai da fé. Lá na frente, Gênesis 20, 22, né, Deus ainda mostra a questão da areia para Abraão. Olha aí, pega aí os grãos de areia, para frente disso aqui. Assim será a sua descendência. Mas aquilo já estava fixado dentro de Abraão. Sabe que nem Sara acreditava. Mas quando Deus colocou o pensamento, mudou a imagem dentro de Abraão, a coisa mudou. Amém? Josué, olha outra coisa interessante de Josué, se não me engano, Josué 6. Josué 6, está lá em volta de Jericó, né? Ele coloca, Jericó se fecha todinho. Jericó, para quem já estudou, né, leu na Bíblia as muralhas de Jericó, para quem canta com o neto, que nem eu, né? As muralhas de Jericó, logo me escolhi, né? Mas tenho cantado ultimamente. Quando o exército de Israel fica na frente de Jericó, Deus fala o seguinte para Josué: Josué, tudo fechado, aquele muro daquela altura, tudo fechado, ninguém entrava, ninguém saía, impossível de transpor, naturalmente. Mas Deus olha para Josué e fala assim, Deus fala para Josué bem assim: Josué, veja Josué, olha, eu lhe dei Jericó. Veja, olha, eu te dei Jericó. O que aconteceu? Eles não guerrearam, simplesmente marcharam em volta, e as muralhas fizeram o quê? Caíram. Então, a imagem estabelecida dentro da gente muda o pensamento. Então, nós precisamos aprender a como mudar o nosso pensamento. E o pensamento muda justamente com essa mudança de imagens dentro de nós, de que nós somos. Muda, passa para mim. Aleluia. Para finalizar, vai, meu lindo. A nossa fé é baseada onde? Numa visão de Deus a teu respeito.
não é o que eu acho a meu respeito, é o que Deus acha. Não sei quanto a vocês, né? Mas acho que só acontecia comigo. Sabe, oscilação de fé. E sabe que nem é fé, né? Quando não acontece, porque não foi fé. Ah, não, eu estava com fé que ia acontecer. A fé acontece. Joguei um balde de água fria alguns aí, né? Não, mas eu joguei em mim também. Porque às vezes, não, eu estou com fé que vai acontecer. Não, você está acreditando, você está crendo que vai acontecer. Eu tenho uma raiva disso, eu estou crendo. Eu estou crendo. Eu não estou crendo, eu creio. É assim que vai acontecer, ponto final. E se não acontecer, porque não foi fé suficiente? Não gerou a fé? Porque a palavra da fé, ela faz com que as coisas aconteçam. E eu continuo crendo que minha fé vai se desenvolver. E eu vou gerando essa fé dentro de mim. E como que a fé vem? Pelo ouvir. E ouvir, e ouvir o quê? Então eu medito nessa palavra de dia e de noite. Eu medito nessa palavra de dia e de noite. Até ela se tornar revelação dentro de mim. Essa revelação vai mudar o quê? O meu pensamento. O meu pensamento vai mudar a minha boca. E a minha boca vai mudar o meu padrão comportamental. Você quer mudar seu padrão comportamental? Muda o seu pensamento. Quer mudar o seu pensamento? Mude as suas imagens dentro de você. Quer mudar suas imagens? Coloque as imagens de Deus, a palavra. Agora, de tudo isso, o que é mais importante? Fala, é o amor. Pode mudar aí, Giovanni. Se você não compreender um princípio básico da palavra para a sua vida, porque senão eu posso ficar nessa área de fé e esperança, e a palavra fala que para nós vai ficar o quê? A fé, a esperança e o... Mas o mais importante é o quê? O mais importante é o quê? É o caminho para a... E eu preciso mudar o pensamento de Deus a meu respeito. Deus não é um ser que fica me punindo. Deus não traz dano para você. Deus jamais vai te provar, vai te testar. Deus é amor. Ele pode te corrigir pela palavra, te corrigir através de outro, mas são correções de quem ama. Correções por amor. Enquanto eu não mudar esse pensamento a respeito de Deus sobre a minha vida, eu não vou conseguir me relacionar com Ele. Porque vai ser um relacionamento baseado em medo. E medo é contra o amor. Deus me ama, ponto final. Deus te ama e ponto final. Eu sei que Deus me ama. Que muitas vezes nem eu estou me aguentando, mas Deus me aguenta. Não, eu sou uma bênção, irmãos. Eu tenho alguns pensamentos que eu preciso corrigir. E às vezes eu me pego pensando em coisas que não devo pensar. Os pensamentos podem chegar na minha cabeça, mas eles não podem formar um ninho. É que nem um pássaro, ele pode voar sobre a sua cabeça. Mas deixar esse pássaro formar um ninho depende de você. Como eu falei que existem pensamentos e pensamentos. Deus me ama. O amor é algo que você crê e fala. O amor de Deus. Deus me ama e Ele não quer dor no meu corpo. Deus não quer dor no seu corpo. Por isso que Ele mandou Jesus. Deus me ama e Ele não me quer necessitado. Deus está me provando financeiramente, eu estou passando pela moinha de Jeová. Misericórdia. Muda esse pensamento. Deus quer você prosperando, investindo na obra, abençoando pessoas. E quanto mais você abençoa, mais dinheiro Ele manda, mais bênção Ele manda. E vai aumentando a sementeira, porque Ele te ama. Deus me ama e Ele não me quer infeliz. Aleluia. Eu não sou merecedor. Você merece o amor de Deus. Nós não merecíamos lá atrás, mas entenda uma coisa: quando Jesus morreu,
pagou o preço do pecado por nós. Mas quando Ele ressuscitou, nós fomos o quê? Justificados. E essa justiça de Deus sobre a nossa vida nos torna merecedores desse amor de Deus. Amém? Ou ai de mim? Aleluia. Amados, o cuidado que nós precisamos ter com nossos pensamentos são os cuidados que um pai, um filho tem que ter. Um pai, uma mãe tem que ter com o filho. Você não pensa mal para o teu filho. Às vezes, por falta de sabedoria, muitos pensamentos, muitas palavras foram lançadas na nossa vida. Você não vai ser nada, não vai dar em nada, porque é um preguiçoso, porque não anda, porque não faz. Sabe, muitas vezes, imagens foram formadas na nossa mente desde criança. Mas está na hora de você bloquear essas imagens. Sabe como que você bloqueia? Através da palavra, daquilo que Deus fala a teu respeito. Quais são os pensamentos de Deus a seu respeito, irmão? Vai viver uma vida, sabe, de frustração? E tanta gente necessitando da sua unção. Porque quando você não reconhece quem você é em Cristo, você não consegue transmitir, o Espírito não consegue operar através de você. Porque para ele operar através de você, ele precisa o quê? Ter você, espírito, alma e corpo. Para ele poder operar na sua vida. E operar através de você para outros. Amém? Coloque-se em pé. Oh, aleluia. Sabe, eu quero que você medite um pouquinho aí. 30 segundos. Enquanto o louvor sobe. 30 segundos. Que pensamentos estão regendo a minha vida? Pensa aí. Que pensamentos eu preciso mudar na minha alma? Muitas vezes, meu irmão, você vai precisar de ajuda, de profissionais, de terapeutas, de psiquiatras, de psicólogos. Sabe, muitas vezes você vai precisar, e são bênçãos. São poderosos para ajudar a gente a destravar, saber a raiz de algumas coisas, sabe? Mas a palavra de Deus, ela opera em nós, para transformar nossos pensamentos. Precisamos dar vazão a essa palavra. Aleluia. Pai, te dou graças, Paizinho. Te dou graça pelo teu cuidado para conosco, Pai. O teu cuidado para com a nossa alma, Pai. Onde nós somos responsáveis em estar transformando essa alma, Pai. Salvando a nossa alma, Pai. Obrigado, Pai, pelos teus pensamentos de paz, de bem, Pai, a nosso respeito, Pai. Obrigado, Paizinho. Eu te dou graças, Pai. Te dou graças em nome de Jesus.